Bom dia, sétimo ano. Como vocês estão? Chegamos ao roteiro 26, pessoal. E o roteiro 26 trata de texto de divulgação científica, um texto narrativo e uma produção de texto. Então vamos começar. Leia o texto abaixo. Você sabia? Quando a lagarta tornada crisálida conclui sua transformação em lepidóptero, resta-lhe passar por uma prova para se tornar verdadeiramente borboleta. Tem de conseguir romper o casulo no seio do qual se operou a transformação, a fim de se libertar dele e iniciar o seu voo. É precisamente graças a esta última prova e ao esforço que ela exige que a borboleta desenvolve a musculatura de que terá necessidade depois para voar. Aí tem 3 perguntinhas. Tem uma pergunta com 3 letrinhas. O texto, você sabia, é um texto de divulgação científica. Concordo ou discordo? Então assinalem aí a alternativinha correta, tá? A questão A. O que faz você concordar com isso? Apresente argumentos que justifiquem a sua opinião. Se discorda, apresente também os argumentos para justificar. A questão B. O texto fala da transformação da borboleta. Cientificamente, como se chama esse processo? Vocês vão precisar do professor de ciências para responder a essa questão, ou então pesquisar na internet, né? E a questão C, você já conhecia como ocorre a metamorfose da lagarta em borboleta? Explique com suas palavras o que entendeu do texto. O próximo texto, também falando sobre borboleta. Então, conta a mesma história do texto 1, só que de uma forma diferente, tá? De uma forma assim emocionante, porque eu me emociono quando eu leio esse texto. A lição da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo e um homem ficou observando o esforço da borboleta para fazer com que seu corpo passasse por ali e ganhasse a liberdade. Por um instante, ela parou, parecendo que tinha perdido as forças para continuar. Então, o homem decidiu ajudar e, com uma tesoura, cortou delicadamente o casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu corpo era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem, que em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendeu que o casulo apertado e o esforço eram necessários para a borboleta vencer essa barreira. Era o desafio da natureza para mantê-la viva. O seu corpo se fortaleceria e ela estaria pronta para voar assim que se libertasse do casulo. A questão 2. O texto 2 é um texto narrativo. Concordo ou discordo? A letra A. O que fez o homem decidir a ajudar a borboleta? A questão B. Qual era a grande expectativa do homem em relação à borboleta? Letra C. A expectativa aconteceu? Justifique. Aí vocês vão responder para essa questão sim ou não e vão justificar com palavrinhas do texto, tá bom? A questão D. A relação entre os dois textos? Explique. E a questão E.
Resuma a mensagem do texto em uma frase. O texto 3. A borboleta orgulhosa. Outro texto sobre borboleta. Então, mas só que esse texto, ele é diferente, é um texto narrativo, tá? Tá contando uma história, porém ele tem uma marca diferente do texto 2, certo? Olhem o final do texto. Leiam com atenção o último parágrafo do texto, tá? Aí vocês vão responder a questão 3, ó. O texto que você acabou de ler pertence ao gênero textual, aí letra A, fábula, porque a personagem é um inseto que age como ser humano. Letra B, conto, porque tem poucas personagens. Alternativa C, anedota, porque é uma narrativa breve com fato engraçado. E a alternativa D, lenda, porque é uma história fantástica. E chegamos ao finalzinho do nosso roteiro com a produção de texto. Na história que acabamos de ler, a personagem demonstra muita vaidade e não valoriza as pessoas à sua volta. Então, você dará a ela a oportunidade de mudar e se tornar uma borboleta melhor. Para isso, invente um outro desfecho para a narrativa, demonstrando que a personagem, depois de passar por uma situação muito difícil, mudou sua maneira de pensar e agir. Escreva uma moral diferente, enfatizando a transformação do caráter da borboleta. Então, aqui a produção de texto é com base no texto 3, na leitura do texto 3. Vocês vão criar um final diferente para esse texto 3. Não esqueçam que vocês deverão dar à borboleta a oportunidade de mudar e se tornar uma borboleta melhor, tá? E a moral que aparece no último parágrafo, vocês também têm que escrever uma moral diferente, ok? Façam as atividades, copiem no caderno as questões que estão presentes nesse roteiro e responda no caderno. Feito isso, tirem a foto, fotografem e enviem para o e-mail da classe. Bons estudos, pessoal. Um beijo para vocês.